O Trump anuncia uma pausa de 90 dias nas tarifas que ele estava impondo a vários países, algo que estava ficando feio e estava correndo o risco de gerar uma crise mundial. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, saiu aqui no G1, Trump recua e anuncia redução do tarifaço por 90 dias para todos os países, exceto a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à tarde desta quarta-feira que irá pausar por 90 dias o programa de tarifas recíprocas e reduzirá para 10% as tarifas de importação contra países, exceto a China. Segundo Trump, as taxas contra os chineses aumentarão para 125% devido às retaliações anunciadas por Pequim nesta semana. Eu reafirmo meu posicionamento. Eu acho que o Trump tá errando desde o começo. A gente imaginava que ele estava simplesmente impondo a sua posição, colocando um pouquinho desfavorável para alguns países para poder trazer margem para negociação. Quando ele começou com algumas tarifas contra o México, contra o Canadá também. Só que aí ele foi escalando isso e colocando um monte de tarifa que não tinha justificativa nenhuma, mesmo depois esses países cederem, tentarem negociar. Isso ficou muito ruim, ficou muito feio. E mais recentemente ele anunciou um tarifaço para geral, inclusive colocando uma tarifa alta para a China, aumentando em uns 30%, levando para 54%. E aí o que aconteceu? A China anunciou retaliações, que ia aumentar as taxas, incidindo contra os Estados Unidos também. E o que o Trump fez? Dobrou a aposta. Então levando aí a 104% a taxação em cima da China. Isso já levou a várias empresas começarem a agir, tentando tirar os seus estoques, até movimento de produção para mudar para os Estados Unidos, e agora anunciou aqui aumento para 125%. Isso é ruim de todas as formas. Quando a gente lembra da crise de 29, ela foi acentuada por conta dessas ações que os Estados Unidos chegou a tomar. A gente vê que nada de bom pode surgir disso. Se ele estiver simplesmente negociando, buscando parcerias, não vamos ver que alguns países, para a gente, você reduz as suas taxas aí, a gente vai reduzir daqui para a gente poder facilitar o comércio, seria o ideal. Agora, nessa visão ainda desse neomercantilismo aí que ele quer implementar, onde aumenta a taxa para todo o resto do mundo para poder favorecer a indústria nacional. Se a indústria nacional não está conseguindo se desenvolver, mesmo por conta dessa. Imagina, um produto que é produzido na China vai atravessar o Atlântico aí, vai atravessar o oceano para poder chegar. E ainda com esses custos todos, ainda consegue ser mais barato que o produto nacional, então tem alguma coisa errada. Ou a taxação em cima, incidindo nas próprias empresas nacionais, é muito alta, ou eles são completamente incompetentes. Então tem que mudar de negócio. Vai plantar batata, soja, qualquer outra coisa, mas não pode mais, não está conseguindo produzir de forma eficiente, então não tem jeito. Agora, normalmente o que a gente vê é que os países, eles impõem uma tarifa muito alta para a produção interna, e aí tem que ficar justificando, aumentando essas tarifas à importação para poder tentar equilibrar. É o caso aqui do Brasil, por isso que o povo aqui no Brasil vive na miséria, por isso que é um país pobre, porque colocam um imposto assim, muito alto, muito elevado para a indústria nacional que deixa praticamente inviável. Assim facilita para outras indústrias conseguirem vender, exportar aqui para o Brasil. E o que acontece? Não, então para equilibrar, já que a gente coloca uma carga tributária muito alta aqui no Brasil, vamos taxar também para a importação. E o que acaba só prejudicando o brasileiro que paga caro em todos os cenários. E agora o Brasil copiando essa política retrógrada que não dá certo aqui no Brasil, tentando fazer isso lá nos Estados Unidos. Provavelmente alguém deve ter assessorado o Trump falando que o negócio está ficando feio. A gente vê que as bolsas no mundo todo ficaram no vermelho, uma queda assim de pelo menos 20% desde do ponto mais alto aí quando o Trump assumiu até agora. E ficou feio tá tirando força do Trump. Muitos economistas falaram sobre essa questão do risco de uma crise global. Aí reduzindo para 10%, isso ainda vai desacelerar o comércio no mundo de uma forma assim geral. Mas é menos ruim, menos danoso do que ele tinha colocado aí, taxas de 50%, 60%, 70%. Então, algo absurdo. Mas a guerra comercial continua. Eles mantiveram essa taxa de 125% em cima da China. De qualquer forma, vai ser ruim para a China, vai, mas continua também sendo ruim para os Estados Unidos. A própria definição da guerra comercial, eu acho interessante esse termo, porque em nenhuma guerra o país ele sai ileso. Qualquer país que declara guerra, ele pode até prejudicar o país com que ele tá enfrentando, mas ele também sai prejudicado. E a gente vê nesse caso aí dos Estados Unidos.
Bom, a gente vê que deu uma apaziguada, melhorou um pouco os ânimos, mas a gente ainda fica nesse nível de tensão para saber serão as próximas ações do Donald Trump. Eu acho que ele está errando nesse ponto. A minha visão que seria o ideal é, como ele fez outras ações, a gente sempre critica aquilo que é necessário ser criticado e também elogia aqueles pontos positivos, que foi a questão do corte da USAID, corte na questão no MEC dos Estados Unidos lá, que não servia para nada, né, descentralizando muito, deixando a cargo dos estados. Então são várias ações importantes, tentando reduzir os gastos do governo. Agora, esse tipo de atitude aí, eu acho que ele enfiou os pés pelas mãos. Simples assim. Bom, por esse vídeo aí, se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Fico por aqui. Um forte abraço, até a próxima.